Evangelho de João, capítulo 6. Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia uma grande multidão, porque viu os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu ao monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: Onde compraremos pão para que todos estes tenham que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhe bastam para que cada um receba um pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães, cevada e 2 peixes. Aí aqui, por que um menino? Né? O que significa? Esse menino representa a nossa fragilidade humana. Né? Uma criança vai ajudar, confia em Jesus, entrega tudo que tem, e mesmo que pouco, né? 5 pães e 2 peixes. E se a gente somar 5 e 2, é igual a 7, que é o número perfeito de Deus. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Fazei-os assentar, que é uma ordem, né? Fazei-os assentar. Que para que a gente preste atenção no que Jesus vai falar, no que Jesus vai fazer. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em números de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu às pessoas que estavam sentadas, e igualmente dos peixes, que lhes deu o quanto queriam. Estando eles saciados, de seus discípulos. Ordem de Jesus, versículo 12. Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então, não vamos economizar também, né? Vamos ali guardar, fazer tudo certinho. Eles o recolheram, e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: Este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Chegada a tarde, os seus discípulos desceram à margem do lago. Subindo a uma barca, atravessaram o lago rumo a Cafarnaum. Já era escuro e Jesus ainda não se tinha reunido a eles. O mar, entretanto, se agitava porque soprava um vento rijo. Tendo eles remado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus que se aproximava da barca andando sobre as águas. E ficaram atemorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Ordem de Jesus: não temais. A gente pode anotar todos os versículos de não temais, porque vai aparecer muitas vezes esse versículo aqui na Bíblia. Não temais. Quiseram recebê-lo na barca, mas pouco depois a barca chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Neste meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. E reparando a multidão que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Versículo 27 é uma ordem de Jesus. Trabalhai, não pela comida que perece, mas Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna. O versículo 27 é uma ordem seguida de promessa. Então aqui, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu o teu sinal. Começa aqui com uma ordem e termina com uma promessa. Aqui temos muitas ordens e princípios agora. Perguntaram-lhe: Que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus:
A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Que eu coloquei como importante, mas também é uma ordem, né? Creiais naquele que ele enviou. Seguimos. Perguntaram-lhe eles: Que milagres fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram o maná do deserto, segundo o que está escrito. Deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Aqui, ó, princípio eterno. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus replicou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Versículo 35, com a promessa, né? Mas já vos disse, vós me vedes e não credes. Promessa: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. Segue um princípio. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Segue promessa. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Então, promessa de Jesus, né? Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que crê no Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Devemos crer em Jesus, né? E ele nos dará o pão e nos ressuscitará no último dia. Murmuravam então dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: Porventura, não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: Não murmurei entre vós. Isso aqui é uma ordem para todo o nosso dia, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente fica murmurando. Então, eu não murmurei entre vós. Ordem de Jesus. Segue um princípio. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Segue mais princípios e promessas aqui, ó. Princípio. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus é que viu o Pai. Promessa. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Princípio eterno, né? Jesus é o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Promessa. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Eucaristia, né, gente? Eucaristia. Prefiguração da Eucaristia aqui. E a essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Princípio eterno, é assim que rege o céu. Segue promessa: quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Princípio: quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Promessa: assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. São muitas promessas do pão da vida, né? Nesse capítulo 6 aqui. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: Isto é muito duro, quem pode admitir?
Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: Isso vos escandaliza? Quem será quando virdes o Filho do Homem? Peraí, que volta. Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: Isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? Aí aqui é o princípio. O Espírito é que vivifica. A carne para nada serve. As palavras que eu tenho dito são Espírito e vida. Mas há algum entre vós que não creem. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não creriam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: Por isso vos disse: Ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu Simão Pedro. Aqui é um princípio respondido por Pedro, né? Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens palavra da vida eterna. Princípio que só Jesus, né, tem a palavra da vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus acrescentou: Não vos escolhi eu todos os 12? Contudo, um de vós é um demônio. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem havia de o entregar, não obstante ser um dos 12. Capítulo 6 é bem grandão, cheio de princípios e principalmente de promessas sobre o pão vivo do céu. Vamos ler, vamos rezar. E qual foi a mensagem, né? O que Deus falou no seu coração com esse capítulo? Qual foi a mensagem? E a partir disso, o que você pode fazer no dia, né, de hoje? Aqui é o que? Estar em comunhão com Cristo e comungar, né? Estar em estado de graça para recebermos a Eucaristia, o pão vivo descido do céu. Porque assim teremos a vida eterna, né? Assim Deus estará conosco. Deus permanece em mim e eu nele. Amém.